Existe um caminho que parece certo. Eu preciso te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que pode salvar a sua vida, o seu casamento, o seu futuro, o seu destino eterno. Você já tomou uma decisão com tanta certeza, com tanta convicção, com tanta paz interior e descobriu lá na frente que estava completamente errado? Já escolheu um caminho que parecia iluminado, que parecia a direção certa, que fazia todo sentido para a sua mente e para as suas emoções, e só percebeu o engano quando já estava no meio das consequências? Se a sua resposta é sim, então você já viveu na pele o versículo mais assustador do livro de Provérbios. E se a sua resposta é não, então você precisa ouvir o que eu tenho a dizer hoje com ainda mais atenção, porque ninguém está imune ao perigo que esse versículo descreve. Provérbios 14, verso 12 diz assim: Há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Leia de novo. Parece direito, não é direito, parece. A aparência é de correção, a sensação é de acerto, a lógica é de que faz sentido, mas o destino final desse caminho é destruição. E o mais perturbador nessa frase não é o fim trágico, é o começo enganoso. É o fato de que esse caminho não parece errado, ele parece certo, ele parece a decisão óbvia, a escolha natural, o rumo mais sensato. E é exatamente por isso que esse versículo é tão perigoso de ignorar. Porque você não precisa estar fazendo algo obviamente errado para estar no caminho errado. Você pode estar fazendo algo que parece completamente razoável, completamente justificável, completamente aceitável aos olhos das pessoas ao seu redor, e ainda assim estar caminhando em direção a uma destruição que você ainda não consegue enxergar porque está longe demais no horizonte. Deixa eu te contar uma lição de vida que vai fazer esse versículo pousar no seu coração de uma forma que você nunca vai se esquecer. Havia um homem chamado Marcos, homem de fé, frequentador assíduo da igreja, pai presente, marido que amava a família. Marcos tinha um sócio de anos, um amigo de confiança, e juntos construíram um negócio que cresceu e prosperou. Mas chegou um momento em que surgiram desentendimentos, diferenças de visão, conflitos de interesse, mágoas acumuladas que nunca foram resolvidas de verdade. E Marcos tomou uma decisão que parecia completamente certa. Ele decidiu se separar do sócio, dividir o patrimônio e seguir em frente sozinho. Parecia o caminho mais sensato, parecia a saída mais saudável, parecia o que qualquer pessoa de bom senso faria naquela situação. Ele orou sobre isso, conversou com amigos, todos concordaram que era a decisão certa. Havia apenas uma coisa que Marcos não fez. Ele não esperou o tempo de Deus. Ele não buscou a reconciliação com a profundidade que Deus exigia. Ele não olhou para dentro de si mesmo com honestidade suficiente para perceber que parte do conflito havia nascido na sua própria vaidade e no seu próprio orgulho. O negócio foi dividido, Marcos seguiu sozinho, e nos anos seguintes ele assistiu o negócio que havia ajudado a construir desmoronar, a amizade de décadas ser destruída, os filhos de ambos crescerem sem se conhecerem, e uma amargura silenciosa que foi contaminando cada área da sua vida. O caminho parecia certo, as consequências provaram que não era. Isso não significa que Marcos era uma pessoa má, significa que ele confiou demais no seu próprio julgamento e de menos na direção de Deus. E é aí que mora o perigo que Provérbios está apontando. Jeremias 17, verso 9, diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas. O seu próprio coração pode te enganar. As suas emoções podem apresentar como verdade o que é apenas conveniência disfarçada de convicção. O seu orgulho pode se fantasiar de princípio, o seu medo pode se disfarçar de sabedoria. E se você não tiver um filtro que vai além dos seus próprios sentimentos e da sua própria razão, você vai seguir um caminho que parece certo e descobrir tarde demais que estava errado. Esse filtro tem um nome, tem um endereço, está em Provérbios 3, versos 5 e 6, que diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, reconhecê-lo em todos os caminhos para que ele endireite as veredas. O antídoto para o caminho que parece certo, mas não é, está na submissão genuína, à direção de Deus antes de tomar a decisão, não depois que as consequências chegaram.
E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Existe uma diferença enorme entre sentir paz sobre uma decisão e ter a paz de Deus sobre uma decisão. A paz que você sente pode ser o alívio de ter tomado uma decisão difícil, pode ser o conforto da sua zona de controle, pode ser o entordecimento emocional de quem já decidiu e não quer mais questionar. A paz de Deus é diferente. Ela vem depois de genuinamente buscar a sua face, de se submeter à sua palavra, de ouvir o conselho de pessoas sábias e tementes de Deus, de esperar quando Ele pede para esperar, mesmo quando tudo dentro de você quer agir agora. Mateus 7, 13 e 14 tem uma afirmação de Jesus que conecta diretamente com esse provérbio. Ele diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. O caminho que parece certo quase sempre é o caminho largo, o caminho fácil, o caminho que a maioria está tomando, o caminho que não exige negação própria, não exige espera, não exige humildade, não exige submissão. O caminho de Deus, muitas vezes, é o caminho que parece mais difícil, mais demorado, mais contraintuitivo para quem está de fora olhando. Então, como você sabe se está no caminho certo ou no caminho que apenas parece certo? Faça as perguntas que o orgulho não quer fazer. Essa decisão está alinhada com a palavra de Deus ou eu estou tentando encontrar versículos que justifiquem o que já decidi? Eu busquei conselho de pessoas que me amam o suficiente para me dizer o que eu não quero ouvir? Eu genuinamente esperei a direção de Deus ou tomei a decisão e depois pedi a bênção dele por cima? Essa escolha me aproxima de quem Deus me chamou para ser ou me distancia? Eu estou seguindo esse caminho por fé ou por medo de seguir o caminho que Deus está mostrando? Essas perguntas incomodam, mas o desconforto dessas perguntas é infinitamente menor do que o custo de chegar ao fim de um caminho que parecia certo e descobrir que era o caminho da destruição. Deus não está querendo te assustar com esse versículo, Ele está querendo te proteger. Ele está dizendo hoje com toda a autoridade de quem enxerga o seu futuro com clareza total: não confie apenas no que parece certo para você. Confie em mim, busque a minha face, submeta os seus planos à minha direção, porque eu conheço os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. O caminho que parece certo pode ter uma aparência de luz e terminar em trevas, mas o caminho de Deus, mesmo quando parece difícil, mesmo quando parece lento, mesmo quando não faz sentido para a sua lógica humana, esse caminho sempre termina onde Ele prometeu que terminaria: em vida, em propósito, em plenitude, em Ele. Amém. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião.